Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista do Cordeiro. É novamente com grande satisfação, com grande alegria que nós recebemos você nesse encontro que temos aqui para falarmos da palavra de Deus, falarmos sobre a verdadeira esperança. Antes então da nossa mensagem, vamos orar, pedir a Deus direcionamento do Espírito para nos conduzir durante essa mensagem. Oremos. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, somos gratos a Ti porque Tu tens sido o nosso Deus, tens sido o nosso Rei, tem dirigido os nossos passos, tem nos mostrado um bom caminho para as nossas vidas. Ó Pai, nos faz repousar na Tua vontade, nos faz estar tranquilos com a Tua presença. Ó Senhor, mesmo diante da tribulação dos nossos dias, que possamos estar debaixo do Teu poder, debaixo da Tua força, que possamos estar alegres em Ti. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nessa temática da verdadeira esperança, nós temos buscado falar sobre mensagens que tragam alívio, que tragam um rumo e que tragam principalmente força para esses dias tão complexos aí de coronavírus e de uma série de questões que se desencadeiam por causa dessa doença. Porque isso vai mexer com a economia, isso vai mexer com política, isso vai mexer com as questões até mesmo militares, né, dos nossos países e vai mexer conosco diretamente, vai mexer com as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas relações pessoais, especialmente isso tem sido afetado, e nossa igreja e todas as igrejas estão sofrendo essa questão. Por isso que nós devemos olhar para esse tempo, né, justamente com um olhar de esperança. Nós temos observado também alguns salmos durante esses encontros, mas certamente o salmo que nós vamos falar hoje, ele é o salmo mais conhecido da Bíblia. Talvez uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, e é um salmo que realmente fala diretamente ao nosso coração. Hoje, nós vamos falar sobre o Salmo 23. Nós vamos observar os 6 versículos desse salmo e vamos aprender lições valiosas para as nossas vidas, especialmente nesse tempo de grande angústia, de grandes temores, mas que certamente podem ser vencidos com a ajuda de Deus. Vamos então ao Salmo 23. Acompanhem comigo. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nós temos este salmo sendo escrito pelo rei Davi. E nós sabemos que o rei Davi, antes de ser rei, antes de ser ungido por Samuel, ele passa boa parte da sua juventude cuidando de ovelhas, cuidando de um rebanho. E ele vai usar essa ideia dos rebanhos, da ovelha e de um pastor, justamente para ilustrar o cuidado de Deus no Salmo 23. E ele vai dizer que esse cuidado desse pastor, do nosso Senhor, que é o nosso bom pastor, esse cuidado, ele deve trazer satisfação para o nosso coração. E isso é algo muito necessário, principalmente nos nossos tempos, porque nós temos uma grande tendência à insatisfação. Insatisfação, meus irmãos, é quando as nossas expectativas
não conseguem ser atendidas. Então, todos nós temos algum nível de insatisfação. Há, inclusive, uma insatisfação que ela é positiva. É aquela insatisfação que você não aceita, digamos, pecados, que você não aceita injustiça social, que você não aceita questões perversas dessa vida. Ok, essa é uma insatisfação válida. Mas o tipo de insatisfação que o Salmo 23 quer combater é justamente essa insatisfação que o nosso coração sente por não ter atendido, por não ter conseguido atender às expectativas que foram levantadas. E nós somos uma sociedade consumista. Nós precisamos entender isso. E o consumo, ele trabalha essencialmente com expectativa, com ideias, de suprir necessidades e sonhos das pessoas. E muitas vezes as pessoas acabam criando sonhos de que nem precisam. E essas expectativas mal feitas nas nossas vidas acabam então gerando um senso de insatisfação. Essa insatisfação depois vai se tornar uma tristeza e pode até se tornar uma grande depressão. Então, o nosso ponto aqui nessa mensagem é falar exatamente em como você ter uma vida mais satisfeita. O Salmo 23 vai mostrar como nós podemos ter satisfação no vale da sombra da morte. Mesmo nos momentos de grande dificuldade, mesmo nos momentos de grande aflição, é possível sim ter satisfação na vida. E nós devemos ser satisfeitos por algumas coisas nas nossas vidas. O que o salmista vai nos falar aqui, o rei Davi vai nos falar aqui, é que a primeira satisfação que você tem que ter é justamente por observar algo que vem de Deus. E o que vem de Deus é exatamente a provisão. Nós devemos ser satisfeitos pela provisão de Deus, pela providência de Deus nas nossas vidas. E nós observamos claramente isso logo no início desse salmo. O versículo 1 do Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa ideia, principalmente do Senhor como pastor, é muito interessante. Principalmente porque ele é o meu pastor. Davi está dizendo que este pastor, ele cuida diretamente dele. Esse pastor, ele tem um cuidado especial por ele. E uma ovelha é interessante porque a ovelha, ela reconhece a voz do seu Senhor. O Senhor Jesus Cristo até tem uma ilustração sobre isso, uma parábola sobre isso. Então, o pastor, quando fala, as ovelhas escutam. E a ovelha, ela escuta e ela entende a voz do seu pastor, justamente porque o pastor tem convívio com ela. Tem um cuidado especial com ela. Por isso que a ovelha, quando escuta o timbre da voz do pastor, ela sai correndo para junto daquele pastor. Eu já assisti um vídeo bem conhecido, que o pastor, então, lá em Israel, ele vai fazer uma pequena demonstração de como é que é isso. Então, está lá um rebanho, um grande rebanho, separado lá pelas colinas, e aí o pastor começa a gritar bem alto, algumas palavras lá em hebraico. E de maneira muito maravilhosa, aquelas ovelhas todas que estavam lá separadas, elas vêm correndo para junto do pastor. É algo maravilhoso, porque é essa mesma ilustração que Davi está usando aqui. Que o Senhor é o nosso pastor. É o pastor dele, mas também é o nosso. E essa informação, ela é muito especial. Porque diz exatamente que nada vai faltar para aquela ovelha.
eu sei que essa tradução não é uma das melhores, porque a ideia aqui, né, de nada me faltará, se você for para o original e você observar bem como o verbo está lá, é a ideia de que não sentirei falta. Então, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Ou seja, porque a presença do pastor já me alegra, já me sustenta. A presença do meu pastor é o que me dá, de fato, força, né, para estar na caminhada aí da vida. Então, basicamente, a satisfação é o tema desse salmo. E porque temos a Deus, a nossa vida está satisfeita. A nossa vida está preenchida. Então, não podemos ter essa ideia, que inicialmente podemos ter, de nada me faltará, no sentido de que Deus vai ser uma dispensa eterna, né? De que eu estou achando alguma coisa que está faltando na minha vida, está faltando aqui tanto na minha conta, e Deus então vai colocar imediatamente ali na minha conta um determinado valor. Não é essa a ideia. A ideia aqui é exatamente de satisfação espiritual por causa da presença de Deus. E isso então vai ser tão maravilhoso que vai abrir para como vai ser o cuidado do pastor com as ovelhas, né, com a sua ovelha. Vemos então isso no versículo 2. E o versículo 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. E aqui vai mostrar o que esse pastor vai fazer. E é que o pastor, de fato, fazia ali no Oriente Médio, junto com as suas ovelhas. Naquela época, né, na época aqui de Davi, certamente continua muito parecido com o clima que tem hoje ali no Oriente Médio. E o Oriente Médio é um grande deserto, podemos dizer assim. Realmente há um clima árido muito grande. Mas o que o salmista vai colocar aqui é que o pastor, ele vai então andar, ele vai então levar as suas ovelhas para pastos verdejantes, para junto de águas de descanso. Ou seja, vai colocar as ovelhas ali para beberem água, né? As ovelhas ali para ter esse tempo de descanso. Interessante porque as ovelhas são bem parecidas com os camelos, porque os camelos aguentam muito tempo sem tomar água, e as ovelhas também. Elas podem aguentar até 9 meses, determinados tipos de ovelha, até 9 meses sem tomar água. Então, ela, quando toma água, ela toma numa quantidade suficiente para aguentar muito tempo. Mas vai chegar um tempo que ela vai ter essa necessidade e vai ser muito grande. Então, ela vai passar muito tempo bebendo essa água. E aí ela vai precisar descansar, né, justamente porque muitas daquelas comunidades ali do Oriente Médio não viviam próximo de rios. Então eles tinham que andar, né, um bocado, especialmente falando aqui de Davi, que habitava nos desertos da Judéia, ali naquela região da Judéia. Então ele precisava ir até os rios. Tá? E quando ele ia até o rio, ele ia lá e levava as suas ovelhas, e junto aos rios tem geralmente área verde, né? Então as ovelhas podiam ali descansar. Essa ideia e essa ilustração que nós percebemos aqui é quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos ter essa tranquilidade. E nós somos nervosos, nós somos pessoas ansiosas, nós somos pessoas que têm medo. Isso é muito difícil. Mas, quanto mais eu coloco da presença do Senhor na minha vida, quanto mais eu confio no Senhor, quanto mais eu entendo que Deus é o meu Senhor, o meu pastor, eu vou compreendendo justamente o que é viver de maneira mais tranquila. Eu vou perceber de que mesmo que as situações estejam complicadas, se eu ficar próximo ao meu pastor, né, próximo ao meu Senhor, eu vou estar como se estivesse justamente nessas águas de descanso.
como se estivesse exatamente nesses pastos verdejantes. Eu não vou sentir falta de nada, eu vou estar saciado, e aqui é a ideia, né? Estar saciado porque eu tenho a presença do Senhor. Eu não vou precisar de tantos bens, eu não vou precisar de luxo, eu não vou precisar ter aquela pessoa específica que você às vezes pode estar imaginando. Não, você é satisfeito apenas com a presença de Deus. E por conta disso, nós então chegamos à compreensão do versículo 3. E o versículo 3 traz a seguinte ideia: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E é engraçado isso aqui, porque essa ideia de refrigerar a alma, e você pensa, não, a alma está atribulada, então Deus vai pegar e botar um banho refrescante na minha alma. Mas a ideia original disso, né, a palavra nefesh, que quer dizer alma, nem sempre significa alma em si. Mas em alguns momentos, a palavra nefesh, ela pode ser considerada como vida. Tá? Então a ideia aqui é de que Deus, por conta da sua presença, por conta da presença do pastor, a minha vida ela vai ser revigorada. Ou seja, eu vou conseguir alento, eu vou conseguir força. Esse cuidado de Deus, ele me faz me erguer novamente. Então é basicamente isso, vigor espiritual. Refrigerar a alma é exatamente ganhar força de vida. É você sair da apatia. Você enfrentar, de fato, as coisas da vida, porque você sabe que tem um pastor. Se você imagina que a ideia da ovelha. Tá? E a ovelha, se ela não tiver o pastor, ela sai desgarrada. Ela sai sem rumo nenhum. Se você tem um cachorrinho aí dentro de casa, e imagina, não é um cachorrinho de rua, né? É um cachorrinho bem tratado. E o seu cachorro? Então você deixa ele em um local. Tipo, você desce do seu apartamento, ou você sai da sua casa e deixa ele na rua, ou deixa ele lá embaixo do apartamento. Certamente seu cachorro vai para vários cantos, vai perseguir algum gato, ele vai, enfim, ele vai se perder. E justamente é a ideia mais ou menos da ovelha. A ovelha, ela é assim, ela não sabe muito se virar sozinha. Os bodes, né, são diferentes, né, as cabras, né, elas na verdade são diferentes. As cabras, elas são bem independentes. Agora, a ovelha não. A ovelha, ela realmente precisa desse cuidado. A ovelha precisa da direção e da orientação do pastor. Por isso que nós somos ovelhas do Senhor. Porque sem o Senhor, não tem como a gente seguir bem nas nossas vidas. A gente vive sem rumo, a gente vive ao ermo. Então, ter a presença de Deus é extremamente necessário. Essa presença é que nos dá vigor espiritual, é que nos dá força para seguir em frente, é que nos dá força para continuar a nossa jornada. E vai dizer então que o Senhor, né, o pastor, ele vai guiar pelas veredas, ou seja, pelos caminhos da justiça. E aqui entenda a justiça, e toda a vida no Antigo Testamento, e até mesmo no Novo, a ideia de justiça é sempre o padrão de Deus. Está dizendo então que o Senhor vai guiar pelos caminhos do padrão de Deus. E nós sabemos que hoje o padrão de Deus é exatamente a sua palavra. A sua palavra nos direciona qual o caminho certo. Então, quando nós escutamos a voz do nosso pastor através da palavra do Senhor, nós então somos guiados por um caminho maravilhoso. É o mapa da vida, é o manual da vida, a palavra de Deus. E aí, quando nós encontramos a palavra de Deus, nós sentimos a providência de Deus. Nós sentimos a provisão de Deus. Nós entendemos que o que acontece nas nossas vidas não é por acaso. Nós temos alguém direcionando os nossos passos. Alguém junto de nós. Então, ele vai dizer,
guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aqui é algo que devemos refletir bastante, porque muitas vezes nós fazemos, muitas vezes orações assim: Senhor, tu tem que me libertar, porque eu estou indo para a igreja, porque eu estou sendo fiel, porque eu estou fazendo isso de bom, estou fazendo aquilo de legal. Mas nós pedimos o cuidado, a direção de Deus, nós pedimos vitalidade, ser saciados pela presença de Deus, não porque nós merecemos. Não, nós não merecemos. Nós não tem nada em nós que nos faça merecer alguma coisa. Mas, quando nós estamos debaixo do amor de Deus, na verdade, Deus vai cuidar de nós por conta exatamente desse amor. É pelo amor da sua própria glória. Então Ele vai cuidar de nós porque Ele é glorificado quando Ele cuida de nós. Quando Ele mostra o seu cuidado em nossas vidas. Então, temos aqui um primeiro motivo para sermos satisfeitos. Nós temos a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a providência constante de Deus em nossas vidas. Mas temos um segundo motivo para sermos satisfeitos. Nós devemos ser satisfeitos pela proteção divina. Satisfação pela proteção do nosso Senhor. Vem então o versículo 4. E o versículo 4 assim diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que maravilhoso isso aqui. Ele está falando que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E eu quero mostrar para você que esse vale da sombra da morte aqui são situações de trevas, situações mesmo de risco de vida que acontecem na nossa existência. É tão especial esse salmo, porque esse salmo, ele não diz: Senhor, agora que eu estou debaixo do teu amor, agora que tu és o meu pastor, eu não vou passar por mal nenhum. Não é isso que o salmista está dizendo. O salmista, ele sabe que nós vamos passar pelos vales da vida. Sabe que nós vamos passar por momentos tenebrosos, por momentos de sombra, de trevas, momentos até com risco de morte. É o que nós temos vivido hoje. As pessoas têm sido apreensivas em vários aspectos, justamente por conta de um vírus que tem aí. É um vírus que ele tem um grande poder mortal. Se você não cuidar direitinho, se você não tiver os devidos cuidados, claro que nem todo mundo, né, vai ser acometido disso, e nem mesmo aqueles que são acometidos, nem todos têm o mesmo nível de letalidade, né, recebem o mesmo nível de letalidade, mas, querendo ou não, muitas pessoas estão morrendo, e não só idosos, mas também pessoas até mais jovens. Então é um vírus que ele tem um grande poder destrutivo. E precisamos ter, então, cuidado, e é o que nós temos tido. Mas, mesmo diante de uma situação como essa, diante de tempos realmente calamitosos, mesmo que nós passemos por esses tempos, nós precisamos confiar em Deus. Essa é a mensagem do Salmo 23. Precisamos ser satisfeitos mesmo que os dias complicados venham. Precisamos, nas nossas orações, nós devemos chegar: Senhor, eu sou grato. Interessante que a gente tem tentado fazer isso na nossa casa. A gente sabe que é difícil, né? Porque ensinar as crianças bem cedinho, né? E nem sempre, né, elas pegam logo de cara, mas a gente tem insistido, né, de orar com as nossas filhas. E o que é que acontece? Chega um momento, né, que a minha filha já começa a repetir algumas vezes a oração. Então toda vida ela fica lá: vamos para a oração. Ela começa a orar. E ela diz:
Senhor, muito obrigado. E ela sempre faz isso. E é porque ela acaba repetindo o que a gente tem falado. A gente já começa a nossa oração agradecendo a Deus, independente do dia, independente do que esteja acontecendo no noticiário, independente do que esteja acontecendo no mundo, não importa. Nós somos, pelo menos nós buscamos ter um coração grato. Somos pecadores, somos terrivelmente rebeldes contra a vontade de Deus, mas por causa da fé que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado, nós tentamos ser gratos pelo que Ele nos dá, satisfeitos por tudo que Ele tem feito. Então, o que o salmista está fazendo aqui é exatamente isso. Ele está dizendo, ó, Senhor, eu sou grato pelo teu cuidado, eu sou grato por aquilo que tu tens feito na minha vida, e eu sei que tu tens em todo momento cuidado de mim. E por isso eu não posso temer mal nenhum. Eu não vou temer mal nenhum. Mesmo que males apareçam, que sejam mais fortes do que eu não vou temer isso. E fala também, porque tu estás comigo. Essa é um grande motivo, né, de não termos temor nenhum, porque o Senhor está comigo. E a ideia aqui não é que você procurou o vale, não é que você vai procurar encrenca, vai procurar aventuras perigosas. A ideia não é essa. A ideia é que, se momentos complicados, que você não espera, momentos que pegaram você desprevenido, se aparecerem esses momentos, mas nós sabemos que é uma situação complicada, nós não queríamos estar nela, mas infelizmente acabamos nessa situação, mas nós temos a certeza de um Deus que cuida de nós. Então, essa afirmação deve estar muito clara no nosso coração. Nós só estaremos de fato satisfeitos quando nós compreendermos a presença de Deus, porque tu estás comigo. E vai aqui usar dois instrumentos muito básicos de um pastor de ovelhas ali daquela época e até nos dias de hoje, que é o bordão e o cajado. A ideia do bordão é a ideia de uma espécie de cacetete, né? Uma vara curta, né? Que servia justamente para afugentar alguns animais e ser utilizado ali para a condução das próprias ovelhas. Tá? Agora, existe o cajado, que aí já vai ser um varão, digamos assim, que é um instrumento que era usado para recolher as ovelhas, para separar, para chamar as ovelhas, pegar as ovelhas ali pelo pescoço, muitas vezes, mas o cajado também era um instrumento de defesa. E o cajado servia basicamente para afugentar inimigos e também fazer com que as ovelhas não entrassem em determinados perigos. E por isso que diz que esse bordão, instrumento também de ataque e proteção, mas também o cajado, que é esse instrumento da mesma forma, de proteção também, eles vão nos consolar. Quando nós pegamos essa ideia do cajado, né, de pegar a ovelha pelo pescoço, às vezes acontece isso conosco. Existem situações que Deus meio que nos coloca, né, em uma situação difícil, mas Ele está nos preparando para uma situação muito mais difícil lá na frente. Tá? Então Ele está nos protegendo de algo muito mais complicado que se avizinha. Então Ele coloca o cajado no nosso pescoço para que a gente não faça algo mais grave. É muito interessante porque a minha filha mais velha, a Bianca, alguns conhecem ela, e a Bianca, ela é bem difícil de tomar remédio. Ela não gosta de tomar remédio. Ela faz um escândalo para tomar remédio. E às vezes eu tenho que segurar ela com quase golpes de jiu-jitsu para poder segurar a Bianca para tomar remédio. É basicamente a ideia do cajado, né? Porque você segura, né, a ovelhinha ali, no caso do pastor, então eu seguro a Bianca justamente para ela poder tomar remédio. E ela fica esperneando sem querer tomar o remédio, porque ela não entende exatamente o que aquele remédio vai fazer, vai curar ela, tá? Mas é necessário você dar remédio para que ela então seja
suprida as suas necessidades ali de saúde. Então, Deus faz isso também com nossas vidas. Deus nos coloca em situações, muitas vezes nos disciplina, nos coloca em determinados momentos ali das nossas vidas, para que nós possamos ser curados, ou ser até libertos de situações muito mais graves e complicadas. Então precisamos, nas nossas vidas, do bordão e do cajado de Deus. E o último ponto que eu queria aqui falar com os irmãos é que precisamos ser satisfeitos por termos intimidade com Deus. Satisfação pela intimidade com o nosso Senhor, com o nosso pastor. Até o versículo de número 4, o rei Davi, ele vai usar a ilustração de uma ovelha. Mas agora ele vai mudar um pouco essa ilustração, porque o rei Davi, agora, ele vai querer falar sobre o cuidado especial de Deus próximo a ele. Então a ideia da ovelha, ela é interessante, esse cuidado, mas a ovelha e o ser humano têm as suas limitações. Tem as suas diferenças, claro, né? Um animal e um ser humano. Então, o que Davi vai fazer agora é trazer uma nova linguagem, uma nova ilustração, agora de homem para homem. Porque aí nós percebemos a pessoalidade. Nós agora podemos nos comunicar melhor, homem para homem. Então temos aqui os versículos de número 5 e 6, tá? E diz assim, o versículo inicialmente 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora, dentro dessa nova ilustração, Davi vai mostrar que Deus, ele vai nos colocar na sua casa. E ele vai então fazer um banquete. Então é a ideia aqui de mesa, a ideia de um banquete. E esse banquete, ele vai ser na presença dos inimigos aqui do salmista. Agora, na linguagem ali, principalmente dos salmos, nós precisamos olhar esses pequenos detalhes. O adversário não é necessariamente uma pessoa específica que quer me matar, ou alguém que quer fazer um mal ali, alguém que já está ali à espreita para fazer isso. Na linguagem ali, principalmente dos salmos, é como se o salmista ele usasse a ideia do inimigo como um grupo, né? Ele resume a ideia desses adversários como todos aqueles que fazem mal contra o crente, que perseguem um crente ou que não estão alinhados com a vontade dos crentes. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Senhor chama os crentes para estarem na sua presença, obtendo um banquete celestial, enquanto aqueles que são inimigos dos crentes, porque não entendem os crentes, porque na verdade perseguem os crentes, porque não se alinham com o comportamento dos crentes, esses então vão sentir inveja desse cuidado de Deus. Porque querendo ou não, o crente, ele é alguém muito abençoado, até mimado por Deus. Às vezes a gente, por causa do nosso pecado, não enxerga o tamanho do amor de Deus, mas Deus tem nos abençoado de uma maneira única, sempre em nossas vidas. E o descrente, muitas vezes, olha isso. Certamente, talvez você conheça pessoas que ficam olhando para a sua vida e vendo, não, a vida dele é diferente. A história dele está sendo diferente da história de outras pessoas. Eu já ouvi relatos desses várias e várias vezes depois que eu me converti. Não somente de mim, mas pessoas relatando de outros crentes e como aqueles crentes que eram verdadeiros, que eram fiéis, que eram pessoas humildes, que eram pessoas tranquilas, mas que essas pessoas pareciam ter um cuidado diferenciado de Deus. Eram pessoas satisfeitas até mesmo nos momentos da dor e da aflição. E aí vai usar duas outras figuras aí para falar sobre
a ideia de estar na casa de Deus, né? Estar ali nesse banquete diretamente com Deus. É usar a ideia do óleo, né? E essa unção com óleo na cabeça, então, do convidado. Temos várias ilustrações com a unção do óleo. A unção do óleo era uma unção muitas vezes para escolher, né? Então, às vezes o óleo era escolhido, era colocado ali para tirar carrapatos dos bichos, né? Existiam determinados tipos de óleo que serviam como perfumes, outros óleos que serviam como instrumentos para embalsamar pessoas. Mas aqui nós temos um tipo, né, de cultura onde as pessoas que eram extremamente bem queridas na casa de alguém, elas recebiam uma espécie de óleo perfumado na cabeça. Geralmente esses óleos eram muito caros, eram difíceis de serem encontrados. Existiam os óleos mais simples, né, que você encontrava em árvores muito comuns ali de Israel. Mas existiam determinados óleos que eram aromatizados, óleos mais caros, e esse tipo de óleo eram usados na cabeça das pessoas em que se queria bem. Ou então alguém que era muito desejado que estivesse na sua casa, então essa pessoa era recebida com esse óleo. Temos aqui uma ideia muito preciosa, né? Então a ideia de Deus recebendo a nós, que não somos nada, mas Deus quer nos receber nesse banquete maravilhoso, na presença e sendo nós instrumento de inveja ali, justamente para aqueles adversários, aquelas pessoas que não entendem, né, o cuidado de Deus. Então, nós recebemos esse convite e esse abraço e essa recepção especial de Deus. E diz então que Deus, nesse banquete, ele coloca ali um cálice e ele vai transbordar esse cálice. A ideia é que ali era colocado, né, a bebida, e aquela bebida não era pouquinha bebida. Se alguém não gostasse de você, colocava pouca bebida, mas disse aqui que o meu cálice transborda, ou seja, Deus ele quer muito a nossa presença. E a gente fica assim, surpreendido com esse amor de Deus, porque nós não valemos nada. E mesmo assim, Deus nos coloca, Deus nos faz isso conosco, Deus nos coloca na sua presença maravilhosa. E isso, então, nós devemos observar com muito cuidado, porque muitas vezes a gente esquece desse cuidado especial de Deus. E daí nós chegamos no último versículo, que é o versículo de número 6, que diz assim: a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia, ou seja, instrumentos do favor divino ali. Deus é bondoso comigo, mostra justamente esse cuidado nas nossas vidas. E aqui algo também que precisamos falar, né, com atenção, porque a bondade de Deus, ela não se manifesta apenas na vida do crente. A misericórdia também não acontece somente na vida do crente. Acontece na vida de todos. Mas qual a diferença do crente? Qual a diferença que o salmista está querendo colocar aqui para nós? É que os crentes, os olhos são abertos para que nós percebamos o cuidado de Deus nas coisas simples. Para que percebamos o cuidado de Deus em coisas em que, muitas vezes, aqueles que não têm esse entendimento de Deus, acham que são banalidades. Muitas vezes têm uma grande fartura e não dá valor a essa fartura. Mas nós, crentes, somos alegres com um pouco. Nós não queremos o luxo. Muitas vezes nós queremos a simplicidade mesmo. E Deus acaba nos trazendo tanta fartura, e nós somos cada vez mais gratos de tantas bênçãos que Ele nos dá. Mesmo nós sofrendo, estamos em momentos de vales, mesmo assim, nós conseguimos enxergar a bondade de Deus nas pequenas coisas. Então, aqueles que não enxergam essa bondade, essa misericórdia de Deus, é justamente porque os seus olhos ainda estão tapados. E precisam ser abertos. Precisam então entender que existe um maravilhoso Deus que cuida. Então o que o salmista vai colocar é que essa bondade de Deus e essa misericórdia, elas
perseguem a vida do crente. A ideia, certamente me seguirão, a ideia no original é como se essas duas coisas, a bondade e a misericórdia de Deus, perseguisse o crente. Ou seja, o crente tem isso muito claro na sua mente. O crente, ele compreende em toda situação, em situações agradabilíssimas ou em situações muito complicadas, nós sentimos Deus nos perseguindo, Deus nos seguindo de perto, Deus bem pertinho de nós, mostrando seu cuidado, providência e misericórdia. Olha que bênção. E diz que isso não é em determinados momentos. Diz que essa perseguição é por toda a nossa vida. Diz que bondade e misericórdia de Deus persegue o crente todos os dias da vida. As nossas vidas são de repleta bondade e misericórdia de Deus. E isso vai abrir algo muito especial dessa intimidade de Deus. Deus já nos chama para um banquete, Deus já nos chama para estar nesse evento maravilhoso, nos recebe como um convidado especial na sua presença, mas a última parte do versículo 6 vai dizer que Deus nos chama para viver eternamente na sua casa. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A ideia aqui, se o salmista, o rei Davi, ele ainda não tinha construído o templo. Era apenas um tabernáculo. Mas se você estudar a ideia do tabernáculo, o que é que o tabernáculo demonstra, o que é que ele representa, nós compreendemos que ali, principalmente a Arca da Aliança, e que Deus está entronizado entre os querubins, ou seja, ali é o trono de Deus, a Arca da Aliança. Então, essa arca que representa algo muito precioso para a história de Israel, porque mostrava o cuidado de Deus e que Deus estava habitando ali no meio deles, entendemos que o tabernáculo e essa ideia é como se ali fosse a casa do Senhor. Mas aquilo ali apontava para algo muito maior, a casa celestial. Então, não está dizendo aqui que o salmista, que o rei Davi quer habitar dentro do templo. Seria uma ideia muito rasteira. A ideia não é essa, de viver dentro do tabernáculo ou dentro de um templo. Mas a ideia é de viver na presença íntima de Deus. Quando nós somos satisfeitos pela presença do bom pastor nas nossas vidas, nós então compreendemos que estamos vivendo na casa do próprio Deus. Deus abre a sua casa, a sua mansão celestial, para que nós vivamos nela. E nós temos essa chave, inclusive, para entrar sempre nessa casa, que é a oração, que é a leitura da palavra, que é estar em sintonia com Deus no nosso dia a dia. Nós temos valores que não podem ser negociados, porque tudo isso vai afrontar o nosso pastor. Mas quando nós estamos em sintonia com essas coisas, nós temos a chave que nos faz entrar na intimidade do nosso Deus. Então nós precisamos estar satisfeitos, porque Deus abre as portas da sua intimidade, para que nós vivamos ao lado dele. Então, baseado em tudo isso que nós vimos, vamos refletir em algumas questões. Primeira questão: Deus cuida de seus filhos de uma maneira muito especial. Essa é uma primeira reflexão. Nós não somos cuidados de longe, nós somos cuidados de maneira particular. Deus, ele nos trata de uma maneira realmente muito maravilhosa. Nós precisamos entender isso. As pequenas coisas da vida, para o crente deve perceber o cuidado e o amor de Deus, o gesto de favor e benefício de Deus nessas pequenas coisas. Também podemos manifestar que nós somos protegidos em meio aos momentos de trevas em que passamos. Certamente todos nós vamos passar por momentos de trevas, momentos difíceis, momentos de, muitas vezes até de calamidade. Mas, mesmo assim, nós somos protegidos espiritualmente, mesmo nesses tempos complicados. Então não devemos esquecer do favor de Deus nesse momento. E nossa relação com Deus deve exatamente satisfazer a nossa alma
não apenas nesses dias, mas também por toda a eternidade. Então essas reflexões nós devemos fazer, devemos praticá-la em nossas vidas. E uma história para a gente fechar então essa nossa mensagem, mostra uma ilustração, na verdade, uma pequena história que eu observei em um documentário há alguns anos atrás. Era um documentário sobre as Torres Gêmeas, falando ali do ataque e de alguns relatos, né, que aconteceram durante aqueles ataques de alguns sobreviventes. E um desses relatos, para mim, foi muito impactante. Determinado grupo estava ali dentro da primeira torre do World Trade Center, torre número 1, e, se vocês lembram da história do ataque das Torres Gêmeas, o que aconteceu? Veio primeiro um avião, e um avião controlado ali por terroristas. Esse avião, ele então foi jogado, né, criminosamente, né, na primeira torre, a torre de número 1. Então, a torre de número 1, ela não caiu de cara. Ela ficou ainda ali, digamos assim, forte, né? Ela não cedeu. E as pessoas que tinham sobrevivido àquele ataque, ainda tinham vários andares de pessoas que ainda não tinham morrido. Então essas pessoas começaram a descer e os seguranças e os bombeiros ali começaram a fazer os planos de evacuação, né, daquele prédio. E um determinado bombeiro, né, pegou um grupo ali na hora, né, com as pessoas em que ele estava vendo, e foi direcionando aquele grupo, né, para as saídas de emergência, enfim, para o final lá do prédio. Enfim, ele estava indo, né, no processo padrão, descendo lá pelas escadas, só que em um momento falta energia completamente, tá? E eles ficam meio que como baratas ali, andando e descendo aquelas escadas. Até que um momento que o bombeiro, ele meio que se perde, porque estava tudo um caos, fumaça, né? Então ele meio que se perde e ele acaba entrando então lá numa sala. E entra naquela sala, né, também para fugir ali da fumaça, entra na sala, todo mundo entra e o que acontece? Aquela sala, ela não tinha saída. E a porta, para sair, para né, conseguir se livrar ali, era muito difícil de sair, até porque o restante dos andares, eles estavam tocando fogo. Então eles tinham, meio que sem querer, entrado em uma espécie de sala que não tinha saídas. Ficou uma coisa muito complicada. Eles estavam, então, presos e ficaram desesperados, só esperando pela morte, praticamente. Então, foi um clima de grande pânico. Mas se você lembra da história, você sabe que eram torres gêmeas, então existia a torre número 2. E um outro avião, também cheio de terroristas, ele vem e se choca com a segunda torre. E nesse momento, a segunda torre, ela foi, o ataque foi mais certeiro, num certo sentido, né, que ele conseguiu, em pouco tempo, fazer que o prédio ele ruísse muito mais rápido. Então, a torre de número 2, rapidamente ela cai. E quando ela cai, ela vai balançar as estruturas de quem? Da torre de número 1. Então, imagine a agonia daquele grupo que tinha ficado naquela sala. Cai a torre de número 1, eles escutam isso, e logo depois, né, cai a torre de número 2, desculpa, e logo depois cai a torre de número 1. Então, aquele grupo que estava naquela sala só escutou o barulho da morte, né, descendo tudo de uma vez. Irmãos, eu percebi nesse relato algo surpreendente. Simplesmente, aquele bombeiro tinha entrado sem querer
em um abrigo antibombas da torre de número 1. Então, o prédio da torre número 1 caiu todo no abrigo antibombas. E por que tinha um abrigo antibombas ali naquela torre? Porque anos atrás, o World Trade Center tinha recebido um ataque terrorista também, com bomba, e pegou exatamente uma central de comando lá, que era muito importante, era parte de tecnologia lá deles. Então essa sala, depois desse ataque, que foi um ataque bem menor do que o ataque às Torres Gêmeas, então, devido àquele terrorismo que tinha sido feito há tempos atrás, eles então reforçaram aquela sala, e aquela sala era um abrigo antibomba. Acontece que o prédio todo cai, mas as pessoas que estão dentro daquela sala, elas são, então, conseguem sobreviver. Elas são salvas. Eu acho interessante essa história, porque é exatamente o que Deus faz conosco. Muitas vezes Deus nos coloca em uma situação que nós achamos que não temos mais saída. E muitas vezes nós ficamos insatisfeitos com a vontade de Deus. Mas o que Deus está certamente fazendo é cuidando de nós, nos preservando de algo muito pior. E essa situação que esses sobreviventes tiveram lá do World Trade Center mostra que Deus, ele tem um cuidado muito especial e sempre de formas inusitadas. A gente nunca sabe como é o cuidado de Deus. Deus vai nos cuidar de formas surpreendentes. Muitas vezes nós queremos direcionar qual é a vontade de Deus, como é que Deus tem que fazer, como é que Deus tem que agir. Mas não. Na verdade, o nosso Deus trabalha de formas diversas, de múltiplas formas, para mostrar o seu cuidado. E quando nós observamos Deus como nosso pastor, o nosso coração deve ser repleto de satisfação nele. Por isso que uma lição final e geral que podemos tirar de tudo isso é que a satisfação vem quando percebemos o constante cuidado de Deus em nossas vidas. Vamos então orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, somos gratos, Senhor, pelo teu amor. Nós agradecemos porque tu tens sido um Deus constante, de constante providência no nosso viver. Ó Pai, que possamos estar cada dia mais focados em Ti, focados na Tua presença, que o nosso ser se encha de gozo por causa justamente do Teu cuidado. Ó Pai, muitas vezes queremos ficar insatisfeitos com a Tua vontade. Muitas vezes achamos que Tu não está cuidando de nós, mas nós sabemos, por meio da Tua palavra, que o Teu cuidado é constante. É uma providência em todo momento. Mesmo nos momentos terríveis, tristes, calamitosos, nós temos simplesmente esse cuidado. Ó Pai, nos faz perceber sempre isso. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, agora para fechar esse momento, a gente sempre tem compartilhado alguma música, um louvor. E hoje nós vamos compartilhar justamente um louvor sobre o Salmo 23. E hoje é um louvor especial, porque é de uma das irmãs aqui da nossa igreja, que vai então tocar e cantar este salmo. E eu peço então que você preste atenção na letra, que você realmente se deleite com esse louvor ao nosso Senhor. Deus te abençoe.